o módulo, a coleta de dados pelo Arduino, de um sensor de temperatura, como é que os dados são coletados e o que é que vocês precisam fazer. Eu também vou organizar o canal para que a gente possa ter um grupo para cada par de alunos, tá? No caso de vocês, são 7 alunos, um dos grupos vai ter que ter 3. Não vou deixar ninguém fazendo sozinho, não. Então, a primeira coisa que eu pergunto é quem é que quer trabalhar junto aí? Vocês querem que eu escolha ou vocês querem escolher? Pessoal, tá me ouvindo? Ok, Lucas, então, escrevam aí no chat cada um dos grupos, por favor. Que eu já vou organizando os grupos e vocês vão ver que só os alunos dos grupos vão ter acesso aos canais. Tá? Então, eu vou montar primeiro o Matheus Lopes e a Laura Pereira. Vai ser o grupo 7. O Lucas Cunha e o Lucas Otaviano vão ser o grupo 8. E o Daniel Ribeiro. O Daniel tá aí? Não. O Paulo, a Jamile e o Rafael, é isso? Rafael Oliveira. Então tá faltando mais um aluno, que é o Daniel Ribeiro. Daniel Santiago. Alguém de vocês conhece eles? Hein, pessoal? Eu conheço. Eu vou mandar mensagem para ele, tá? Faz um favor, por gentileza. Porque assim a gente pode criar não 8, mas 9 grupos, tá? Deixa eu criando já os grupos de agora. Então a gente cria um novo canal aqui. Vou chamar de grupo 6, 7, primeiro semestre de 2020. Estou no lugar errado. Aqui é o grupo Matheus e Laura. Ele só é acessível para um grupo privado. Matheus Lopes. Matheus Lopes Silva. Matheus, como é que eu encontro você aqui? É esse aqui. Isso. Então, vocês vão trabalhar com o grupo 7. E aqui no módulo 1, em arquivos, a gente tem todos os... e você já tem acesso a isso? Todos os arquivos TXT com os dados coletados para cada grupo. Como eu achei que eram 9 grupos, eu fiz até o 9º. Agora a gente vai ter que fazer até o 10º. Não, são 9 grupos, isso mesmo. Grupo 7. 8 e 9. Fazer o grupo 8. É o grupo... O Lucas Cunha e Lucas Otaviano. Não é padrão, é privado. Vamos colocar vocês dois aqui.
E aqui no módulo 1 eu vou passar o grupo 8 para vocês. Vamos criar mais um grupo, um canal, o grupo 9. Tá. Vão ser 10 grupos. Bem, Jamile, com quem você vai fazer? Eu vou fazer com o Paulo. Tá. Paulo César. Paulo César Dias Filho. Paulo Dias. É esse aqui, Paulo? Paulo? Ele tá dando problema no microfone dele, mas é esse mesmo. Tá. Vou colocar para vocês o grupo 9 e vou mostrar como é que esse arquivo de dados é criado. Ok, falta só o grupo 10. Aqui, tá tudo certo aqui. Tá. O grupo 10 ficou o Daniel. E quem mais ficou com o Daniel? Rafael, Rafael. professor, eu tenho só que confirmar que o Daniel antes fez a carreira mesmo. Tá. Se não for, Rafael, aí você entra em algum dos grupos aí, 7, 8 ou 9, tá? Por enquanto, vamos colocar vocês aqui. É porque o Daniel tá matriculado. Daniel Santiago. Rafael, qual o seu... Rafael Pacheco, é esse? Oliveira, qual que é? É Rafael Oliveira. Rafael Oliveira. Bem, eu já vou colocar para vocês aqui o arquivo de dados, que eu vou gerar agora, tá? E eu vou começar mostrando esse módulo 1 para vocês aqui. Vamos ver se está tudo certo isso. Bem, a gente vai falar do tratamento de dados coletados do sensor de temperatura LM35. O LM35 é um sensor do tipo tiristor, bem tranquilo, bem barato, fácil de ser utilizado, e o que a gente vai fazer é ligá-lo no Arduino, mensurar a temperatura, e vocês vão ver como é que ele trabalha e por que a gente vai ter que fazer tratamento dos dados coletados, tá? Essa é a segunda revisão e já está disponível aí para vocês. Isso aqui é o sumário que a gente vai ter, uma introdução, objetivo, como capturar os dados, como é que faz a análise estatística e as atividades que a gente tem que fazer. Entendeu? No mezanino do meio lá que entrou água. Gente, só um minutinho que eu preciso falar com o Luiz aí.
Gente, pronto. Desculpe a demora. O pessoal passa aqui na frente da sala e aí começa a conversar achando que a gente está aqui só trabalhando normal, mas a gente está dando aula. Então, o módulo tem uma introdução. O objetivo é familiarizar o aluno com o tratamento de dados de sistemas eletrônicos, com o sensor LM35, conhecer as principais funções estatísticas do Octave para cálculo de erro. O Octave tem a mesma linguagem do MATLAB, do SAB, então é tudo idêntico. E aí eu pergunto se alguém aqui não tem acesso ao MATLAB, que fale agora, gente, por favor. Ok. E vocês vão elaborar um relatório com mostrando os principais resultados. Então, a gente está disponibilizando para vocês um arquivo TXT com 100 coletas de dados. Essa 100 coleta de dados, ela acaba por ter que passar por um tratamento estatístico, calcular média, desvio padrão, calcular amplitude, kurtose, skewness, e também o intervalo de confiança, que na verdade é o erro do sistema. Aplica o critério de Chauvenet, que é para tirar os valores espúrios, e depois a gente recalcula as partes estatísticas, monta um histograma e checa se esse histograma ele é aderente a uma função densidade e probabilidade normal, ou seja, se ele tem uma característica de uma curva normal, através do método do Q quadrado. Tudo isso está na aula da semana que vem, que eu já vou disponibilizar essa semana, que é análise estática de instrumentos. São dois vídeos que eu já vou disponibilizar para vocês e também vou disponibilizar o PowerPoint dessa informação. Bem, o módulo fala um pouco do LM35, ele tem uma saída no sinal de 10 milivolts para cada grau Celsius. Então, para cada grau, ele varia 10 milivolts. A entrada é de 0 a 5 volts. E aí a gente vai ter um range de menos 55 a 150 graus para trabalhar. E o Arduino, que vai coletar os dados, tem 10 bits, por isso 1024 vai aparecer nessa fórmula aqui, 2 elevado a décimo. Então, esse é o programa que roda no Arduino. Alguém aqui nunca viu um Arduino? Nunca trabalhou com Arduino, gente? Eu estou ingressando. Ok, Matheus. Para o pessoal da aeronáutica, isso aqui é um Arduino, tá? É um equipamento microeletrônico, tem uma entrada USB. Eu não sei por que o sistema o vídeo ele para, tá? Mas esse aqui é um Arduino, a gente montou um aqui, e o LM35 está entre esses cabos aqui. Ele é um sensorzinho bem pequenininho. Eu não sei por que, gente, o celular hora funciona, hora não funciona aqui, tá? Ele sai da reunião, basicamente, parece. Então, as ligações físicas foram colocadas aqui, uma entrada analógica, alimentação de 5 volts e o neutro, todos ligando nesse sensor de temperatura. Ele está coletando e mandando os dados via cabo USB para o computador aqui. Bem, vocês conseguiram ver?
bem tranquilo de ver ele. É porque eu não consegui ver na tela do computador aqui. Mas que bom que vocês conseguiram ver. Bem, vou pôr aqui o IDE do Arduino. Esse código foi copiado e colado aqui. A gente está usando uma função da biblioteca string.h. Tem duas variáveis inteiras. Se a variável é inteira, eu vou mensurar a temperatura de 1 em 1 grau, porque a variável é inteira. Tem uma comunicação serial começando no setup do programa do Arduino. Então, Matheus, você que nunca trabalhou com o Arduino, essa é a interface para programação daquele dispositivo eletrônico. Tem as variáveis globais que você coloca no começo, antes as bibliotecas. Tem uma parte do programa, que é esse void setup, que roda uma única vez, e void loop é o programa principal. Aqui, o que for lido na entrada analógica 2 vai para o sinal. Depois a gente converte esse sinal através dessa multiplicação e divisão para a temperatura e publica no canal serial a temperatura. E tem um delay de 500 milissegundos. Então, os dados são coletados de meio segundo. Se eu colocar 100 aqui, vai ser de 100 milissegundos em 100 milissegundos. Mandando carregar, ele compila o programa. Depois de compilado, a gente vê a barra de status aqui, no canto inferior direito. A gente vai ver se foi gravado, e aí essa é a mensagem de que foram gravados os dados. E aqui no canto superior direito, a gente abre uma tela que vai nos dizer qual é a temperatura. Note que começa com temperatura negativa para depois entrar na temperatura de fato. Esses erros acontecem, mas logo em seguida a temperatura fica constante, basicamente. Esses erros podem acontecer por causa de ruído, problema no canal serial. Inúmeros problemas causam isso. Se vocês olharem, tem algumas temperaturas valendo 14, outras valendo 15, mas a grande maioria é 15. Está batendo vento bem aqui em cima do sensor de temperatura. Deve ser por isso que está com uma temperatura tão baixa. Mas a temperatura não é 15 exata, está variando agora entre 15 e 16, falando que a temperatura é entre 15 e 16. Por isso a gente vai trabalhar com uma média, de 100 amostras. Quando eu paro de rodar aqui, eu posso colher alguns dados. Eu abro um arquivo, um bloco de notas. Vou colar aqui. Note que eu tenho 151 linhas, então eu sei que eu tenho mais de 100 amostras. Agora eu sei que tem 115. Agora eu sei que tem 102. São 100 amostras coletadas aqui. Vou salvar isso aqui como grupo 10. E vou disponibilizar isso aqui para o grupo 10. Só que eu fiz isso na mão. Dá para fazer isso diretamente pelo MATLAB, pessoal. E quando a gente faz isso diretamente pelo MATLAB, ou pelo Octave, fica justamente muito mais rápido a coleta desses dados. A gente não precisa ficar copiando, colando, vendo quantas amostras são, ele já colhe as 100 amostras para a gente. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui na apostila nossa. Porque depois de mostrar como é que foi feita a montagem física, e essa é a principal diferença do curso de vocês, pessoal da mecatrônica,
pessoal da mecatrônica vai ter a experiência de fazer a montagem física, de baixar esse programa, de abrir o IDE do Arduino, colher os dados, fechar o IDE do Arduino, abrir, no caso a gente tem MATLAB aqui no laboratório, eles abrem o MATLAB e colhem os dados automaticamente. Por quê? Esse IDE está falando que o Arduino está na porta com 5, olha aqui, ó, porta com 5. E ele continua mandando dados para a gente a cada 100 milissegundos. Se eu fecho esse cara e fecho esse IDE, o Arduino continua mandando para a porta serial de 100 em 100 milissegundos as informações. E é esse dado que o MATLAB vai ler, tá vendo? Colocando a porta certa, no caso nosso foi com 5, ele abre a porta, cria uma variável para resíduo, coloca em N o número de dados que tem que ser salvos, no caso a gente salvou 100 dados, cria um vetor com N ou 100 zeros, e é em cima desse pivete que ele vai colocar os dados coletados. Aí tem o início da captura dos dados, o início da limpeza do canal de comunicação, o início do laço para capturar os dados e o fim do laço da captura, para daí a gente armazenar os dados em arquivo TXT, e foi assim que foram criados a maioria dos arquivos TXT que foram colocados aí. Eu mostrei para vocês a criação desse grupo 10 na mão, tá? Então, já já eu coloco no grupo 10 esse arquivo, mas os demais foram feitos todos automaticamente. Que análise a gente tem que fazer? Bem, vocês vão, em vez de gravar um dado em arquivo TXT, vocês vão ter que pesquisar como é que abre um arquivo TXT e armazena isso numa estrutura de dados interna do MATLAB. Para daí você calcular a média pela função min, desvio padrão pela função std, intervalo da amostra pelo range, skewness ou assimetria pelo skewness, função skewness, e achatamento ou curtose pela função curtose. Depois vocês vão... Esse aqui é o resultado de primeira parte solicitada para vocês. Depois aplica-se o critério de Chauvenet. O critério de Chauvenet ele retira os valores espúrios da amostra. Pode ou não ter. Alguns desses amostras têm, outros não têm. Cada grupo tem uma amostra única e exclusiva. Então, essa função aqui vê qual que é o limite máximo do erro. Aqui calcula o desvio para cada medida e vai comparar esse desvio de cada medida com o desvio máximo. Se for maior, ele vai retirar o índice do vetor e depois vai apresentar os resultados após Chauvenet e calcular os valores de média, desvio padrão, intervalo, achatamento e assimetria. O erro da coleta de dados é feito pelo cálculo do intervalo de confiança, que são justamente essas linhas aqui. Não se esqueça que a gente tem que colocar um ponto para trabalhar e não com vírgula. A gente está trabalhando com 95% de confiança estatística, por isso o alfa é 0,95. E por fim, aqui a gente consegue plotar tanto o histograma quanto a função acumulada. E é isso que está pedindo aqui. Realizar análise estatística dos dados originais, aplicar o critério de Chauvenet e comparar os resultados estatísticos com e sem aplicação, apresentar o histograma e gráfico correspondente à função acumulada. E o último ponto, aqui deveria ser C e aqui D. Implementar o teste do Q quadrado para checar se o histograma ele adere a uma função densidade de probabilidade normal. Então, o que a gente quer saber é se a variação de temperatura coletada ela vai ter uma característica que se aproxima de uma função normal. Uma função normal é aquela
aquele gráfico em formato de uma lombada. E como é que a gente faz isso? A gente, em cima do histograma, a gente tem os valores para cada intervalo do histograma, porque ele vai discretizar os dados coletados em 5 ou 6 classes. Para cada classe eu vou ter tantos valores coletados, mas vocês viram que os valores são inteiros. 15, 16 é o que a gente vai ter no exemplo do grupo 10. O teste do Q quadrado vai ver qual é o intervalo, é de 15 a 16, e vai criar 5 classes. Eu vou ter valores coletados na primeira, valores coletados na última classe e um grande vazio no meio. E aí o resultado é que não vai bater com uma função densidade e probabilidade, porque o gráfico é basicamente isso, e não isso aqui. Mesmo assim, isso acontece porque a gente está fazendo uma transformação de um sinal que é analógico, do LM35, para um valor digital, que o Arduino entende valores de 0 a 1024. É por isso que não está aderente, a grande maioria não vai ser aderente a uma função densidade e probabilidade. Como é que eu faço esse teste do Q quadrado? Vocês vão ter que estudar na matéria que eu vou disponibilizar daqui a pouco para vocês, de análise estatística. Tendo dúvida, me pergunta. A aula de análise estatística é na semana que vem. E, em função dessa aula, a gente já apresenta a lista de exercícios, e com a lista de exercícios, daqui a 15 dias vocês me entregam um relatório com tudo isso respondido. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Professor, Pois não. o relatório, o senhor gosta de introdução, objetivos, ou só mais direto nessas questões que você abordou aí no final? Introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados encontrados, conclusão, bibliografia, tem que ter capa. O relatório tem que ser semelhante a esse módulo que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Beleza. Beleza? Obrigado. Qualquer um consegue editar esse módulo, tá, gente? Porque eu disponibilizei ele em formato Word, tá? Então, vocês tomem cuidado para não ferrar com o grupo do amigo de vocês. Estou colocando aqui o grupo 10, a amostra do grupo 10, e estou disponibilizando ela para o grupo 10. Basicamente é isso, gente. A gente vai fazer 7 relatórios semelhantes a esse. Deixa eu colocar aqui para ver o vídeo como é que tá. É engraçado. Eu estou em 2 computadores e eu não me vejo em um deles. Eu só me vejo nesse daqui. É muito estranho aqui. Mas o segundo relatório vai ser esse sensor ultrassônico. A gente vai colocar um anteparo na frente dele e coletar os dados. E vocês vão ver que os dados coletados de distância do sensor ultrassônico não vão ser constantes, também vão variar. Isso para a gente entender como é que é um sistema de medição. Ele sempre vai apresentar erro, por inúmeras razões, tá? Não tem um único motivo só, tem inúmeros motivos, desde ruído até problemas internos dele, de uma ligação mal feita, ou uma rajada de vento que está batendo nesse sensor de temperatura e a temperatura variando, sabe? A questão não é se está errado ou se está certo, a questão é o que ele mediu, qual foi o dado que ele passou. E é por isso que a gente, às vezes, trabalha com médias móveis. Eu não vou trabalhar com média móvel aqui, mas a gente vira e mexe e ouve falar de média móvel no Covid-19. Eles pegam os valores de morte dos últimos 10 dias e calculam a média daquilo. Amanhã eles vão fazer, não dos 10 dias de hoje, mas dos 10 dias contando amanhã. E aí vão comparar os valores da média móvel. E isso diz mais sobre o sistema
como é que está o sistema, do que grandes variações e oscilações que o sinal nos manda, tá? Basicamente é isso, pessoal. E estou parando a gravação.